pode centrar melhor aqui, centralizar um pouquinho. Bom? Curtiu? Hare Krishna! Vira um pouquinho mais para cá o som. Boa noite, meus amigos do Insta e meus amigos do Face. Vamos lá. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare
Krishna, Gopijana Vallabha Girivaradhari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Rajajanaranja Yashodanandana Rajajanaranja Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajanaranja Yashodanandana Vrajajanaranja Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya
Hare Krishna,
Esqueci que a gente estava aqui cantando e que estávamos ao vivo. Tão bom cantar Hare Krishna, né? Depois de um dia intenso de Ekadashi. Boa noite a todos. Tem muita gente legal aqui. Estava vendo os nomezinhos subindo. Depois eu vou dar um alô. Vamos continuar. Ontem nós lemos o primeiro verso. Ontem já era para ter lido o segundo e o terceiro. Mas anteontem nós cantamos mais do que prevíamos, né? Então aí estamos atrasados. Mesmo assim, vamos lá, vamos então ler os versos 2 e 3 do capítulo 7, Bhagavad Gita, como ele é. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Vamos lá. Gyananteham savigyanam idam vakshami asheshataha yagyatva neha bhuyonyaj gyatavyam avisishyate. Gyanam, conhecimento fenomenal, te, a você, aham, eu. Sa, com. Vigyana, conhecimento numenal. Idam, este vakshami, explicarei. Asheshantaha, na íntegra, Yat, o qual Gyatva, conhecendo na não, e a neste mundo. Buyaha, além disso, Anyat, mais nada, Gyatavya, cognoscível, Avyasishyate, resta. Então, repitam comigo a tradução. Agora vou declarar na íntegra. Este conhecimento, tanto fenomenal quanto nominal. Conhecendo isto, não restará nada mais para você saber. Vou repetir. Agora vou declarar na íntegra este conhecimento. E qual é este conhecimento? O verso anterior que já disse, para ele ouvir. Arjuna, presta atenção que agora eu vou fazer uma revelação importante e a sua mente vai conseguir se fixar em mim plenamente. Você vai praticar o yoga mais elevado, esse yoga cuja mente está fixa em Krishna, e todas as suas dúvidas vão ser dirimidas, ele diz, né? Então, está dizendo aqui que agora vou declarar na íntegra este conhecimento, tanto fenomenal quanto nominal. Conhecendo isso, não restará nada mais para você saber. Significado. O conhecimento completo inclui o conhecimento acerca do mundo fenomenal do espírito que o impulsiona e da fonte de ambos. Este conhecimento é transcendental. O Senhor quer explicar o sistema de conhecimento acima mencionado, porque Arjuna é devoto e amigo íntimo de Krishna. No início do 4º capítulo, o Senhor deu essa explicação e ela volta a ser confirmada aqui. O conhecimento completo só pode ser obtido pelo devoto do Senhor em direta sucessão discipular do Senhor. Portanto, deve-se ser bastante inteligente para conhecer a fonte de todo o conhecimento, que é a causa de todas as causas e o único objeto de meditação em todas as espécies de prática de yoga. Quando a causa de todas as causas se torna conhecida, então tudo que é cognoscível torna-se conhecido, e nada fica incógnito. Os Vedas Mundaka Upanishad 1.3 dizem que Kasmin Bhagavo Vigyate Sarvamidam Vigyatam Bhavati. Shri Prabhupada aqui. Vou ler o verso seguinte, só uma coisinha aqui que vale a pena a gente repetir, que o Prabhupada disse, né? Que o conhecimento completo inclui entender 3 coisas, que é assim, a matéria, o espírito e a fonte de ambos. Não é fácil entender nenhum desses 3 itens
Ou melhor, é impossível entendê-los com esforço, simplesmente usando, né, nossa limitada condição humana. Nós precisamos, como o Prabhupada disse, que isso já havia sido explicado no capítulo 4, Tadvidi, Pranipatena Pariprajnena Sevaya. Temos que nos aproximar de alguém que faça parte da corrente de sucessão discipular que começou com o próprio Senhor Supremo. Então, esse conhecimento original veio dele, ele é o único que pode revelar um conhecimento perfeito, e depois seus seguidores e discípulos vão retransmitindo esse conhecimento, vai passando de mestre para discípulo até chegar nos dias de hoje, como chegou com Srila Prabhupada. Prabhupada trouxe esse conhecimento, então, estudando essa literatura, tendo acesso a ela através de uma corrente de sucessão discipular, que é chamado Parampara, é possível entender tudo. Se nós não buscarmos o conhecimento dentro de uma sucessão discipular e tentar entender o que é esse mundo, o que é o espírito, qual é a fonte de tudo, a gente vai ficar vidas e vidas e vidas especulando. Não vamos entender. Não será possível. O máximo que a nossa inteligência pode chegar é entender que nós não vamos conseguir entender nada sozinhos. Então aí nós vamos nos render a alguém que seja transcendental, né? E o Guru, que representa Krishna, ele é o representante da transcendência. E não só de uma forma mística, mas é alguém que se ocupou, que estudou, que aplicou e que teve a experiência prática desse conhecimento. Então eu vou ler agora o verso 3, para a gente depois fazer nosso comentário. Eu pediria para o Cora pegar aquele meu relógio e colocar aqui, senão me perco, que hoje ainda vamos ter mais uma live, 8h15, com uma devota chamada Vaishnava Kripa, né? Então eu quero o relógio perto aqui, para não me perder. Vamos ver o verso 3. Manushyanam sahasreshu kaschit yatati siddhaye yatatam apisiddhana kastimam veti tatataha. É um verso muito famoso, que diz o seguinte: Manushyanam, de homens, sahasreshu, dentre muitos milhares, kaschit, alguém, yatati, se esforça, siddhaye, pela perfeição, yatatam, daqueles que assim se esforçam, api, de fato, siddhana, daqueles que alcançaram a perfeição, kaschit, alguém, man, a mim, veti, conhece, tatataha, de verdade. Então, repitam a tradução, por favor. Dentre muitos milhares de homens. Dentre muitos milhares de homens. Talvez haja um que se esforce para obter a perfeição. E dentre aqueles que alcançaram a perfeição, é difícil encontrar um que me conheça de verdade. Dentre muitos milhares de homens, talvez haja um que se esforce para obter a perfeição, e dentre aqueles que alcançaram a perfeição, é difícil encontrar um que me conheça de verdade. Significado dado por Srila Prabhupada. É curioso, né? Não é? Porque dentre aqueles que alcançaram a perfeição. Então, esse verso dá a entender que existem alguns tipos de perfeição, né? E de fato existem. A gente pode ver que é dito que existem 4 tipos de pessoas nesse mundo. A primeira nunca vai alcançar a perfeição, que é o bogi, né? Aquele que quer simplesmente desfrutar sem nenhuma regra, sem nenhuma regulação, sem nenhuma ética, simplesmente rendido ao gozo dos sentidos. E essa pessoa vai estar sempre sofrendo, porque as próprias leis desse mundo fazem com que uma pessoa assim se enrede cada vez mais e realmente tenha uma vida de muita ansiedade, de muito sofrimento, de muita dualidade.
Mas além desse Bhog, existe o Karmi, existe o Gyani, existe o Bhakta. São 3 pessoas, né? O Karmi é aquele que pratica Karma Kanda, que está no caminho do progresso material, porém dentro de regras e regulações, porque é dito que para que uma pessoa alcance a consciência de Krishna, né, geralmente ela tem que entrar num caminho progressivo, um caminho gradual. Primeiro ela vai ter que seguir certas regras, né, se tornar um ser humano civilizado, abandonando a intoxicação, a promiscuidade, jogatina, consumo de carne. Prabhupada disse que isso é um ser humano, né, pelo menos, abandonar essas 4 coisas, né? E não só isso, e aceitar que existem autoridades superiores, que existe Deus e ainda existem seus representantes, os deuses, né, com D minúsculo. Então você vai, por exemplo, se você visita a Índia, você vai ver que tem muitos templos de Durga, de Shiva, de Ganesha, de vários deuses, com D minúsculo, né? Então, Karma Kanda é mais ou menos isso. As pessoas, elas continuam querendo desfrutar desse mundo, continuam querendo se desenvolverem materialmente, terem um nascimento mais favorecido para o desfrute e a felicidade material. Ainda acreditam na felicidade material, inclusive no capítulo 2, Krishna explica isso, que essas pessoas, embora estejam seguindo os Vedas, não são tão inteligentes. Por quê? Porque você adora um semideus, você recebe o benefício, você nasce na próxima vida numa família boa, com facilidade, com riqueza, saúde, beleza, condições boas para você desfrutar, mas depois o karma acaba, né? E mesmo assim, é tão difícil chegar nesse nível, especialmente na era que a gente está vivendo, a era de Kali, né? É muito difícil. É muito raro isso. Então, como a gente está dizendo aqui, são vários níveis de perfeição. Então, existe o que nós podemos chamar do Karmi perfeito. Aquele que é super ético, ele está dentro do que a gente chama de Varnashram. Pode colocar aqui no chão. Que a gente chama de Varnashram Dharma. Né? Ele aceita a sua posição social, a sua posição espiritual. Ele adora semideuses. Ele é uma pessoa religiosa. E essa condição também pode ser considerada como uma condição de você praticar o que é chamado de Dharma, que é a primeira meta da vida, você seguir as leis, pelo menos naturais desse mundo, seguir as leis universais, ser uma boa pessoa, cumprir com seus deveres de ser humano, e que se você fizer isso, você vai entrar numa harmonia, e o resultado de Dharma é o que? Artha. Assim, a prosperidade material, né? E quem prospera materialmente consegue atingir o quê? Kama, a gratificação dos sentidos. Então, esse é o Karmi perfeito. Então, dentre milhares de pessoas, alguns vão buscar a perfeição através de Karma Kanda. Ok, alguns, mas a maioria nem isso. Nenhuma regulação, simplesmente vida mundana. Além dos karmis que podem alcançar essa perfeição, acima dele existe o Gyani, que é aquele que está especulando, está buscando as respostas, está estudando e está inclusive meditando e tentando eliminar o seu ego. E geralmente essas pessoas têm uma queda para o impersonalismo. Elas estão querendo entender que esse mundo cria muita ansiedade, estão presos a muita ansiedade, mesmo a ideia de você ter propriedade, ter desfrute, você ainda assim vê que não é isso. Continua permanecendo um vazio. Então, os Gyanis são aqueles que entenderam isso e querem preencher esse vazio buscando conhecimento, se rendendo ao conhecimento, estudando a literatura védica, sobretudo Vedanta Sutra, Upanishads, e assim tentam negar toda essa existência material e, inclusive, acabar com o seu ego, e a meta deles é moksha, que é a liberação, escapar dessa cadeia de nascimento e morte e conseguir se livrar
desse condicionamento de permanecer nesse mundo dentro de um corpo, né? E eles se fundem no que é chamado de Brahma Jyoti, mas é muito raro chegar a esse estágio, é muito raro, né? Então, primeiro, o Karmi, para atingir a perfeição em Karma Kanda também é difícil. Adorar semideuses e fazer tudo certinho, cumprir com todos os deveres, ser impecável do ponto de vista material, mas alguns conseguem. Depois tem os Gyanis, que tem que se desapegar de tudo, estudar e transcender as dualidades e controlar plenamente os sentidos, se situarem acima de qualquer interesse mundano e erradicar por completo o ego. E aí, pum, fundirem-se no Brahma Jyoti. Isso é muito difícil, né? E depois vem o devoto de Krishna, que é mais difícil ainda, né? Ser um devoto puro de Krishna, como é que a devoção explica que é muito raro alcançar Bhakti Yoga, até porque com Bhakti Yoga pura, Krishna se rende ao devoto. Então você está entrando num outro nível de conversa, né? É uma relação amorosa e pessoal diretamente com Deus, não há nada além disso. O Karmi, o primeiro tipo, que alcança a perfeição dele é nascer numa boa família, desfrutar dos sentidos, ser feliz materialmente, mas isso se esgota e não resolve plenamente. Depois o Gyani, ele se livra de tudo e se funde no quê? No brilho que emana dos planetas espirituais Vaikunthas e antes disso do próprio corpo espiritual de Krishna, chamado de Brahma Jyoti. Jyoti é o brilho, o Brahman espiritual, né? Isso também já é muito raro, mas é possível, só que é só o brilho. Você está se fundindo no brilho. Você se livrou de Maya, mas não entrou no mundo espiritual. Mas saiu de Maya, ok. Saiu do mundo material, você fica no meio termo, né? Agora, sair do mundo material, superar a ilusão de achar que a felicidade material é a solução. Depois superar também essa ideia de aniquilar com o ego e se fundir e se suicidar espiritualmente, que é o termo que Prabhupada usa, e desenvolver um conhecimento pleno da suprema personalidade de Deus, se entregar a Ele, desenvolver uma relação pessoal, amorosa e ser transferido para alguma morada espiritual, é o que Krishna está dizendo. Isso é muito difícil. Então é como uma pirâmide. Embaixo está a grande maioria das pessoas que não querem absolutamente nada de vida espiritual, de regras, de renúncia, de disciplina. Um pouquinho acima da pirâmide você vai encontrar os karmis, né? E os perfeitos são menos, funila ainda menos, né? Depois, um pouquinho aí em cima, você vai encontrar ainda os gyanis, os filósofos e especuladores. Mas a gente vê, estudando um pouco de filosofia ocidental, você vê pessoas inteligentes, estão especulando, mas nunca chegam a uma conclusão perfeita. É muito difícil ser um filósofo, um gyani perfeito, é muito raro, mas ainda assim é possível. E depois, lá em cima da pirâmide, estão assim, a meia dúzia, diríamos assim, né, daqueles que conhecem Deus, entendem Deus por completo, porque Deus se revela a eles. E Krishna fala isso na Bhagavad Gita várias vezes. Bhakti-amam abhijanati, por exemplo, no capítulo 18, ele diz que é somente através de Bhakti, Bhaktiá, através de Bhakti, man amin abhijanati, uma pessoa pode conhecer, né? E uma vez conhecendo, ela obtém o resultado que o Karmi obteria, o resultado que o Gyani obteria, e ainda é premiada com amor a Deus. Por quê? Porque mesmo nesse mundo ela vai ficar feliz. Plenamente feliz, ela pode ter certeza que se ela tiver que nascer de novo, ela vai nascer em uma família boa, ela vai nascer em condições sob a proteção divina. Então, o resultado do karma ele vai obter. E também o devoto puro vai se liberar desse mundo. Ele vai transcender cadeia de nascimentos e mortes. Então, também o resultado do Gyani ele obtém. Só que ele obtém algo que ninguém obtém, que nenhum dos outros obtém, que é a transferência, mantendo a individualidade para um planeta supremo, onde ele vai ter a oportunidade de intercambiar uma relação direta com Deus. Já imaginou isso, né? Prabhupada diz várias vezes isso, né? Que assim como nós estamos nos vendo, é possível a gente ver Deus face a face.
Alguém pode falar, mas não existe. Primeiro que tem muita gente que acha que a perfeição não existe. Esse papo de perfeição, isso é uma utopia, esqueça disso. Não, a alma, originalmente, ela já é perfeita. Não é que a gente está buscando algo que nós nunca obtivemos ou que não faça parte da nossa natureza. Não é isso. A alma já é perfeita. A alma, os 3 atributos que fazem parte, que compõem a alma, a tornam completamente perfeita. Ou seja, Sat, ela é eterna, né? Se você é temporário, se você vai acabar, então não tem perfeição aí. A alma de Sati, ela é eterna, ela é Chit, ela tem consciência plena. E, finalmente, ela também está sempre desfrutando de Ananda, essa bem-aventurança que é fruto da relação amorosa com Deus. Então, se a alma é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança, ela já é perfeita. Isso já faz parte da natureza dela. Então, nós estamos buscando um tipo de perfeição que está realmente dentro de nós, que já faz parte de nós e que nós temos o direito de recuperar e a possibilidade de recuperar, né? E, como eu disse, ter acesso direto ao mundo espiritual, que é de onde nós viemos. E Krishna diz que aquele que volta para a minha morada, que retorna, Krishna usa esse verbo, né, que retorna, ou seja, nós já viemos de lá e nunca mais cai nesse mundo. Então, uma liberação mais do que perfeita, porque acabaram-se os problemas para toda a eternidade. Já imaginou isso? Agora a gente está resolvendo alguns problemas, amanhã tem mais, depois amanhã tem mais, e a gente está curtindo essa quarentena, pelo menos muitos estão assim, né? Tirando proveito. Os primeiros 15 dias foram confusos, agora a coisa já acalmou, mas daqui a pouco o dinheiro acaba, daqui a pouco os problemas vêm, e o cartão e os boletos, são problemas, um problema atrás do outro, né? Não sabemos quem vai governar esse país, o que vai acontecer, se realmente tem oportunistas para tudo quanto é lado. Hoje, por exemplo, conversando com um casal de médicos, a gente vê que nós não sabemos de nada que está acontecendo, né? Porque tem gente que adora ver as estatísticas, né? Mas as estatísticas são uma mentira. Primeiro porque várias prefeituras e estados não querem revelar o número de mortos, né? Para não criar um pânico, porque eles querem abrir tudo, né? Tem muita gente que quer fazer o comércio funcionar, as indústrias funcionarem, e se revelarem o número de casos, não vai ser possível. E, por outro lado, também tem outros que puxam para o lado de querer exagerar no número de mortos. Os hospitais conseguem recursos por conta disso, ou seja, esses números não querem dizer absolutamente nada. Então, nós estamos num mundo assim, muito obscuro, cheio de gente puxando para cá, para lá, não são pessoas sérias, confiáveis, né? Essa é a nossa condição. Agora, se nós fizermos um pouquinho de esforço, com um pouquinho de esforço, mudando o nosso tipo de associação, ajustando um pouco a nossa alimentação, cantando diariamente o Mahamantra, lendo esses livros que são tão agradáveis, pode ser que no começo a gente ainda tenha uma certa dificuldade, eu me lembro disso. Desde o início eu gostei muito da Bhagavad Gita, dos livros, mas não era assim fácil de entender como agora, depois de tantos anos lendo, né? Então você tem que dar uma desanuviada na mente, tem um esforço, sim, inicial, mas com um pouco de esforço a gente pode atingir mesmo a perfeição das perfeições, conhecer de fato Krishna como ele é, voltar para o mundo espiritual e nunca mais teremos nenhum tipo de problema. Imagine, né? É até difícil de entender isso, né? Mas não significa que a nossa vida vai ser monótona, que nós vamos cair em tédio. O mundo espiritual tem infinitas variedades e infinitas atividades completamente transcendentais. Não precisa ficar preocupados, porque tem gente que pensa, não, o problema é bom, né? Se eu não tenho um problema, eu assisto um filme, que aí eu fico cheio de problema, tentando entender, né? Quem não tem problema, torce para um time, aí já tem 11 problemas do lado de lá para você derrotar. Mas não, isso é porque nós estamos numa condição doentia, né? É uma condição louca, né? E tanto é que a gente vê que, assim, só se fala nas misérias. Hoje em dia, a gente que adora esse corona
catar, né, tópicos sobre esse vírus e gente que está querendo ver se hoje bateu o recorde de mortes aqui no Brasil, em São Paulo, e na minha cidade. É uma loucura, né? Assim, nós somos, assim, macabros. Nós temos uma mente macabra, né? Se nós gostamos disso, é uma loucura, né? Então, um pouquinho de esforço, como eu falei, a gente pode ir muito longe. Uau! 8h08 já. 8h30 nós temos uma segunda live. Então, eu não irei responder perguntas. Eu vou só ler rapidinho aqui o significado de Prabhupada, que não é tão pequeno, para poder dar tempo. Então, rapidamente, vou ler o significado de Prabhupada. Há várias categorias de homens, entre muitos milhares deles, talvez um esteja interessado o suficiente em realização transcendental para tentar saber o que é o eu, o que é o corpo e o que é a verdade absoluta. De um modo geral, a humanidade só se ocupa com as propensões animais, ou seja, comer, dormir, defender-se e acasalar-se. E quase ninguém se interessa pelo conhecimento transcendental. Os 6 primeiros capítulos da Gita destinam-se àqueles que se interessam em conhecimento transcendental, em compreender o eu supremo, e o processo que, através da Jnana Yoga, da Dhyana Yoga e da discriminação entre o eu e a matéria, conduz à autorrealização. Todavia, Krishna só pode ser conhecido por pessoas que estão em consciência de Krishna. Outros transcendentalistas podem passar a compreender o Brahman pessoal, pois isso é mais fácil do que perceber Krishna. Krishna é a pessoa suprema, mas ao mesmo tempo ele está além do conhecimento acerca de Brahman e Paramatma. Os yogis e gyanis confundem-se ao tentarem compreender Krishna, embora o maior dos impersonalistas, Shripada Shankaracharya, tenha admitido em seu comentário à Gita que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Apesar disso, seus seguidores não aceitam este fato, porque é muito difícil conhecer Krishna, mesmo que se possua realização transcendental acerca do Brahman impessoal. Krishna é a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, o Senhor primordial Govinda. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana. Conhecê-lo é muito difícil para os não devotos. Embora declarem que o caminho de Bhakti, ou serviço devocional, seja muito fácil, os não devotos não conseguem praticá-lo. Se o caminho de Bhakti é tão fácil como proclama a classe dos não devotos, então por que eles preferem adotar o caminho difícil? Na verdade, o caminho de Bhakti não é fácil. O aparente caminho de Bhakti praticado por pessoas desautorizadas e sem conhecimento de Bhakti talvez seja fácil, mas quando ele é de fato praticado conforme as regras e regulações, os eruditos e filósofos especuladores afastam-se deste caminho. Srila Rupa Goswami escreve em seu Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.101 Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidhim Vina Aikantiki Alir Bhakti Rutpatnayarva Kalpate. Prestar serviço devocional ao Senhor, mas ignorar os textos védicos autorizados, tais como as Upanishads, os Puranas e o Narada Pancharatra, é simplesmente uma perturbação desnecessária na sociedade. Não é possível para o impersonalista que é fixo no Brahman, ou para o yogi que é fixo no Paramatma, compreender Krishna, a suprema personalidade de Deus, como filho de mãe Yashoda, ou quadrigário de Arjuna. Até mesmo os grandes semideuses às vezes ficam confusos em relação a Krishna. Muryanti Yatsurayaha. Mantuvedanakaschana, ninguém me conhece como eu sou, diz o Senhor. E se alguém o conhece, então Samahatma Sudurlabha, tal grande alma é muito rara. Portanto, quem não pratica serviço devocional ao Senhor, mesmo que seja um grande erudito ou filósofo, não pode conhecer Krishna como ele é. Tatvataha. Somente os devotos puros podem ter algum conhecimento das inconcebíveis qualidades transcendentais existentes em Krishna.
como a causa de todas as causas, em sua opulência e onipotência, e em sua riqueza, fama, força, beleza, conhecimento e renúncia, porque Cristo está benevolamente inclinado aos seus devotos, ele é a última palavra na compreensão acerca do Brahman. E só os devotos podem percebê-lo como ele é, por isso se diz, Atashi Krishna Madhira Bhavet, Grahyam Indriyaihi Sevamokhijiwado Swayam Eva Spuratyadaha. Com sentidos materiais toscos, ninguém pode compreender Krishna como ele é, mas ele se revela aos devotos, estando satisfeito com o serviço transcendental amoroso que estes lhe prestam. Bhakti Rasamrita Sindhu 234. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, meus amigos, daqui a pouquinho nós iremos fazer mais uma live. E aí vou aproveitar, vou fazer essa live com uma devota, Vaishnava Kripa, que eu a escolhi porque, primeiro, que ela nasceu no movimento, né? É muito interessante. Ela agora já é uma médica, é cardiologista, filha de um casal, Aduai, o pai foi um grande sankirtaneiro, discípulo de Prabhupada. Eu até tive a oportunidade de fazer sankirtan com ele, mora em São Paulo, é um advogado atualmente, até advogado da fundação, né? E a mãe Srimati é discípula de Acharyadeva, das mais antigas, e também tem uma relação, desde acho que o primeiro dia que eu fui no templo, ela estava lá, me recebeu, ainda visitando, né? Então, os pais são muito queridos, e eu vi ela desde bebezinha, né? Colocava ela no colo, né? E agora até uma médica aí, e além de tudo ela é uma palestrante, uma devota muito séria. Então, e o fato de ser uma mulher, né, uma devota, que é muito legal dar voz às mulheres também, né? E a gente vai puxar uma conversa, porque ela está tendo as suas experiências, né, no trabalho dela e suas realizações como, assim, uma devota séria que ela é. Então, a gente pode aproveitar, eu posso puxar esse tema que a gente não pôde comentar tanto, se bem que eu comentei antes da leitura já, e a gente então vai poder falar mais sobre o assunto. Espero que vocês permaneçam. Vou pedir para o pessoal fazer o favor, os contra-regras aqui, tirarem o harmônico, eu quero ver. A Juna pediu para Krishna colocar a quadriga à frente do exército, e eu peço para eles colocar o celular mais à frente para ver com quem eu vou. Não guerrear, mas prosear, né? Então, o pessoal que está aqui no Face vai ter que ir para lá, para o Instagram, tá? Porque a conversa vai ser lá no Instagram. Porque é uma conversa a dois. Eu vou desligar daqui a pouco essa, vou abrir de novo. E aí, vou a convidar, ela vai entrar, vai ficar 2 telinhas, tá? Então, já estamos no finalzinho, são 8h15, a gente marcou para um pouquinho mais de 8h15 já, a gente marcou para 8h30. Aí peço para vocês dar aqueles hashtags finais aí, já estão dando, e migrar para lá, tá? A gente vai ter ainda uns 10 minutinhos para isso. Agradeço aí a participação, e quem não tem Instagram, tem que fazer. Porque alguns lives são feitos no Instagram, amanhã cedo também. 7h15 eu vou dar o Bhagavatam, e 8h15 vou fazer uma outra live com um casal que está lá no Himalaia, nos Himalaias, o casal, amigos muito legais que organizam o Búzios Yoga Fest. Eu tive lá por 2 anos, né? E eles ficaram presos, no bom sentido, na Índia, e estão lá, assim, aproveitando, estão felizes, estão fazendo suas lives. Aí também me convidaram, a gente vai bater um bom papo sobre esse momento. Então vai ser só no Instagram também, né? Então teria que realmente o pessoal, eu acho que nessa quarentena, quem não tem Instagram tá por fora. Tem que fazer Instagram para poder participar, tá? Ok, pessoal, muito obrigado. Deixa eu ver aqui a turma. Vou ver aqui primeiro do Face, que eles vão embora, né? Lilanata Chaitanya, Nila Madhava, Erlon. Lamentável, não tem Instagram. Rapidinho, faz aí. Lio Pinheiro, Seva Sarupa, Sevinha,
Keshava Srimati Sarvabhauma Bhattacharya Varista Magali Malu do Rio, Eric Madhuleika de Teresópolis, Lila Kishore, eu acho que ela é de Pindamonhangaba, né? Acho que ela é de Pindamonhangaba. Jaivara Jabumi do Rio, uma turma bem legal, bom, são 100 e poucas pessoas, não vai dar para ver todo mundo. Pessoal, muito obrigado, eu vou desligar aqui, já acabou aqui o Insta, ou seja, já deu mais de 1 hora, amanhã 7h15 todo mundo, não atrasa não, que domingo o pessoal costuma atrasar, hein? Hoje é bom dormir cedo. Obrigado, pessoal, Srila Prabhupada aqui, Jai, Hare Krishna, vou mostrar os Hare Krishna para vocês aqui, ó. Não precisa virar, não é só apertar o... Começar daqui, ó. Tá faltando um Hare Krishna mais forte aí, pessoal. Hare Krishna! Aí sim. Aqui é a parte interna, né, que acomoda nossos visitantes. E os quartos estão tristes porque vocês não estão vindo. A gente passa, a gente ouve os quartos chorando. Mas vai chegar a hora. Agora fica em casa. Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui.